Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, toma posse do meu ser, da minha pessoa, da minha vida, de tudo que sou, de tudo que tenho, de tudo que farei, de tudo que faço, de tudo que me esforço, do meu espírito, da minha alma, do meu corpo. Ó Maria, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Mãe Celeste, Rainha Soberana do Fiat Divino, toma-me pela mão e mergulha-me na luz do querer divino. Tu serás a minha guia, minha eterna Mãe, e me ensinarás a viver e a manter-me na ordem e no recinto da divina vontade. Soberana Celeste, em teu imaculado coração, entrego todo o meu ser. Tu me darás lições da vontade divina, e eu estarei atento a escutar-te. Estenderás teu manto sobre mim, para que a serpente infernal não se atreva a entrar neste sagrado Éden, para seduzir-me e fazer-me cair no labirinto do querer humano. Coração do sumo bem, Jesus, tu me darás tuas chamas para que me queimem, me consumam e alimentem, para formar em mim a vida do querer divino. Então, começando então a meditação do capítulo 1, trecho 14. A alma experimenta o que não é capaz de nada sem Jesus Cristo e que deve tudo a Ele, Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, a instruir sobre como fazê-lo no estado de escuridão e abandono, na oração, na comunhão e nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Recordava-me também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Via claramente que tudo ele fizera até aí. Então aqui Jesus fez a parte dele, como ele está fazendo a parte dele, dando o aviso, né, para a gente ficar desejando o que ele deseja. Sei que não é do dia para a noite. Sonhar o que ele sonha, né? Abrir mão dos vícios mesmo, do gosto, né? Se a gente tiver uma sinceridade, uma humildade, de não querer de jeito nenhum, mesmo que você falhe, mas nunca julgar que Deus não está ajudando, mesmo que você não veja que não está acontecendo sua mudança, continue confiando. Não deixe de estudar o livro do céu, né? Não deixe de acreditar. Não deixe de sair da zona da obediência. E sempre dizer, vem divina vontade e reina na minha vontade. Então, quando Deus repreende, é porque é o Deus verdadeiro. Não é o Deus que passa a mão na cabeça, que fecha os olhos para os seus erros. E é muito importante, mesmo que a gente esteja acostumado à antiga forma de viver Deus, entender Deus, temos que nos adaptar ao Deus que está agora se manifestando, de forma que não pedimos satisfação, não damos satisfações para ser humano, só se Jesus tocar mesmo, se for realmente do nossa intenção unida dele, chegar para o sacerdote. Muitos de nós estamos ainda em falta para divulgar para os padres, chegar para o padre, ligar para ele, né? Mas a gente não desanima, a gente se perdoa e tenta fazer o possível para lembrar, não por medo de não ser santo, né? Não se focar em ser salvo, né? Eu sei que é uma coisa complexa, que a gente tem que caminhar em grupo para poder entender essa definição, ou viver essa definição, mesmo sem entender em palavras, né? A necessidade da vida divina em santidade, se vendo sempre imperfeito aos olhos dos outros, julgado. Só Deus que conhece nossa mente e nosso coração. Ele é que quer ser exclusivo para nós. Não é mais ninguém.
É isso que ele comunica. Essa repreensão faz parte também dele nos esclarecer e confiar muito nele e não confiar na nossas questões que é prático, que são coisas rápidas, ligeiras, né? Via claramente que tudo ele fizera até aí, tudo tinha sido obra de sua graça. Corresponder à graça, e nem tudo que a gente se vê fracassado nos nossos lodos, na nossa miséria, a gente fica na paralisia, se mover nos atos, principalmente com os que estão perto de nós, né? Não viver olhando os defeitos, tendo sabedoria, né? Ter o interesse de aprender a ser Jesus, não focar nos seus problemas, mas nos problemas de Jesus com a humanidade, de maneira universal. Por isso que é importante rezar os giros da alma, rezar as orações, ouvir as partilhas e as aulas, né? Muitas vezes a gente quer viver à nossa maneira a vida divina. Isso aí já é fora de contexto da obediência e da ordem. Então, e que de mim não ficava mais que o puro nada. Então, esse é o nada. É um exemplo que eu estou dando para quem estiver ouvindo, né? Às vezes a gente acha bonitinho, legal, muito inteligente da nossa parte, a gente sozinho querer estudar o livro do céu, sozinho querer acolher a aula, e a gente tem que viver a obediência. E na obediência a gente vai ampliando nossa inteligência para discernir o que Jesus quer. Claro que demora, né? Demora muito, mas a gente corre nas leituras, a gente vai se rendendo à graça de ficar só você e Jesus. Que Jesus quer estar muito conosco, apesar de não estarmos ainda num avanço muito grande, mas não percamos o gosto de dar gosto a Jesus, né? Nas pequenas coisas, que devagar vamos aprendendo. Cada pessoa é uma pessoa, cada alma é uma alma, né? Então, Luísa, ela ficava, né, reflexiva também, com tanto alerta de Jesus, que acho que ela nem sabia por onde começar a recomeçar, né? Então, era muito complexo para ela também, ela sendo a primeira filha da divina vontade. Interpretar Jesus, né, que tentava com toda clareza falar em sua lentidão, né, em sua inteligência pequena, limitação, nossa natureza, né, que quer fazer com que a gente tenha medo, medo de estar na vida divina, medo de obedecer, medo de confiar plenamente. Então, tem muitos véus que são fechados porque esses bloqueios a gente não rompe com a confiança, né? Olhar os defeitos das pessoas, as falhas humanas, né? Então, nem sempre a gente sente aquele gosto de ser exortado, mas é por amor a Deus que a gente é corrigido e aceita a correção. Ainda que venha de pessoas que são muito às vezes difíceis de nos entender plenamente, né? Mas a gente sente a necessidade de, por amor a Deus, ouvir aquela orientação, né? Tocava com a mão, né? Que sem ele não sentia mais o amor tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas, mas mesmo assim fazia o máximo que podia para repetir o que fazia quando o sentia. Nesse nosso momento de entendimento é ler e reler várias vezes os textos do livro do céu, né? Porque ouvi aquelas palavras se ressoarem. Se tu fores fiel a mim, irei premiar-te, se ingrata castigaste. Então, se você nega as verdades do livro do céu, com medo de padres, com medo da família, já vivendo coisas imaginárias que nunca vai acontecer, ou por seu impulso de agir na hora que não era para agir, de dizer com toda a letra que eu que estou com a verdade, porque sou filha da divina vontade, porque estou numa comunidade. Não. Para você defender uma verdade, você tem que vivê-la
firmar bem firmado no crescimento. E quando vem as circunstâncias ruins, duras, que vêm tanto dentro de você como fora, a gente fala para Jesus, pede sabedoria a Ele, né? Então vem as circunstâncias de errarmos, às vezes de forma involuntária, porque a gente tem que ter muita piedade da gente nessa caminhada. Não entregar de bandeja, eu sou falho, eu sou miserável e acabou. Mas com Deus, você entende que os méritos dele estão em você e você é maior com ele. Porque você se tornou filho salvo, né? Criatura salva em Cristo. Você não tem que se condenar. Ainda que as circunstâncias e as palavras duras de alguém, você distorça no humano. Mas aí você forma o vazio, se perdoa e não para a caminhada, né? Senão Deus irá castigar porque você está julgando Deus no irmão que ele corrigiu, julgando Deus em si mesmo, que acha que não vai para frente porque você não acredita, e não é assim, você não tem que se ouvir, né? Pois fazemos o máximo para acertar, então, até onde você consegue, Jesus está vendo também. E quando falharmos, a vergonha é amor. Quantas vezes eu tenho falhado e não posso ficar me comparando a quem já está evoluindo, quem já está adiante? Muitas vezes essas luzes que também a gente está aqui mandando na partilha é uma proporção matemática divina que não tem proporção com nossos cálculos. Uma pessoa que menos participa de encrencar, de falar tudo o que pensa, tirar todas as dúvidas, fingir de boazinha, mostrar que é boazinha para os outros ou para si próprio, mesmo evoluindo na comunidade. Isso aí, com o tempo, Deus vai castigar se essa pessoa não for humilde, por exemplo, né? Então a gente deixa no coração de Deus, a gente não vai olhar os outros. A gente tem que ter misericórdia, rezar e ficar para si, olhando para Deus, vendo que Deus ama a todos. Os que erram involuntariamente, os que são ainda soberbos, e a gente torce para que todo mundo morra para a vontade humana, né? Assim passava às vezes 2 dias, às vezes 4 ou menos, como lhe agradava. O meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Nosso único consolo não é pessoas. A gente faz o máximo para estar longe, né? Ficar unido com Jesus. Por Jesus você se comunica com o outro. Então Jesus viu a intenção ao corrigir a Luísa e a alma aceita. Aquela que reconhece que o livro do céu é Jesus falando. Assim como as outras místicas e também as próprias aulas que a Aline passa. Ainda bem que, como Luísa, temos a Eucaristia, né? E temos a célula do reino, né? Porque ainda não está sendo a era da paz. É combate mesmo e a gente não vai sair. A gente vai continuar com tudo que vem contra nós, que é a nossa vontade humana principalmente. Assim passava às vezes 2 dias, como eu falei, né? Assim certamente lá o encontrava, não podia duvidar. Por que duvidar? Né? Para ela era simples, ela via Jesus. Por isso que a gente conta com a intercessão da Luísa. Que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava, né? Que me contentava, mas não amorosa e amavelmente, senão severamente. E ele fazia os gostos dela para não perdê-la, mas ele estava muito já cansado disso. Ele estava querendo que ela notasse isso nele, né? Depois que passaram esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele, ela foi humilde, ela admitiu, sentia-o voltar para o meu interior, falava comigo mais claramente e como em dias passados, eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvido qualquer coisa, então entendia que não era minha fantasia. Como muitas vezes eu costumava pensar antes, São Jesus ele vai dando tempo para quem está conhecendo o livro do céu, assimilar que tudo isso é verdade. Mesmo que você não memorize tudo, não tenha, como todo mundo, às vezes, possibilidades de um bom celular, enfim. Isso aí eu já tenho comentado nas outras vezes, né? Várias coisas, pessoas que têm filho pequeno para tomar conta, que não tem esse tempo, né? E vários outros fatores, homens também, né? Que são chefes de família. Então, Jesus completa, né?
Nossa Senhora, né, leva para Jesus nossos atos, né? Então, no conhecimento dos outros escritos, um dia vou conseguir imprimir o livro da Valtorta. Então, a gente vai entendendo melhor Jesus a cada desejo santo da gente fazer o melhor, né? Então, como muitas vezes eu costumava pensar antes, então ela era racional, muito racional, né? Ela ficava presa no racional dos pensamentos. Até esse momento não dizia nada ao confessor ou a nenhuma outra alma vivente. Aqui é diferente, né? A Luísa, ela era, como eu falei, a primeira. Nós podemos falar para pessoas de segurança, pessoas que nos transmitam segurança. Nem sempre as pessoas dentro da igreja, seja leigo, sacerdote, seja quem for, a gente tem que abrir esses segredos divinos para proteger a alma delas, para não julgarem, né? E para não desfazerem dessa obra divina. Então a gente só faz o quê? Divulga o folheto, se alguém for tocado, vai falar com a gente, né? Porque a primeira pessoa que devemos convencer somos nós mesmos, né? Então é um processo que vai demorar um pouquinho, porque nós somos muito, muito miseráveis e pequenos. Porque senão ele me faria tanta guerra que não teria paz. Se a gente agir de todo jeito, né? Descontrolado, imediatista, racional, né? Preconceituoso. Ah, não. Não devia ser assim, não. Devia ser com freis, com celibatários. Pra quê com pessoas que é mãe de família? Não tem nada a ver. A gente elimina, neutraliza esses pensamentos. Que o pensar de Deus é muito, muito maior. Muito, mas muito misterioso para a gente entender tudo, não é verdade? E a gente se perdoa se vir uma fragilidade. E se confessa, né, se for muito grave. Como diz aqui, né? Entretanto, fazia o quanto podia para corresponder-lhe, porque senão ele me faria tanta guerra que não teria paz. Ah, Senhor, tem sido tão bom comigo e eu sou tão ruim ainda. Continuando com o que havia começado, sentia-o dentro de mim. Abraçava-o, estreitava-o e dizia-lhe: Amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: É nada o que tu passaste, prepara-te para provas mais duras. Por isso eu vim, para dispor teu coração e fortalecê-lo. Agora vais me contar tudo o que passou, tuas dúvidas e medos. Você fala mais para Jesus, né? Pode ser a pessoa santa, 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 alguém muito cheio de Deus, mas são falhos, né? A gente tudo mais fala para Deus. Todas as tuas dificuldades para poder te ensinar como se comportar na minha ausência. Tem que se comportar bem, tanto longe de Deus, longe assim da comunidade, né? E viver uma consciência reta, né? Então eu narrei minhas tristezas dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, né? Vamos dizer nojenta, né? Digamos, se a gente vê os pensamentos desordenados, né? De ver que a gente é um lixo mesmo, que a gente só é uma merda mesmo, e a gente vai achar Deus incompetente de não nos santificar. Olha que horror! Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos para a gente já botar um ponto final. Não, Deus, aqui o Senhor não vai mudar mesmo. Não. Isso que tem que eliminar o racional e ficar no sobrenatural, né? Tanto que não tinha o espírito para oferecer a ti. Ela que pensa, né? Que ela estava, o quê? Bloqueando a ação de Deus. Certo que nem todas as graças Luísa teve, porque ela era um ser humano limitado. Mas isso não é desculpa para paralisar a ação de Deus nela. Por isso que ela vai dando sequência, né? Vai sendo orientada por Jesus. E nós sendo orientados pela nossa fundadora, mas não em todo momento. A gente tem que ser orientado pelas aulas que Deus nela já deu, a gente rever, né? Então, na boca de pessoas, na sua própria reflexão unida ao Espírito Santo, né? Jesus fala conosco também. E é um processo que até na missa, numa homilia, Deus fala também, né? Se a gente desejar com todo o coração ver a divina vontade numa homilia de um padre da teologia, num padre totalmente, muitas vezes, carnal, mas dali a gente extrai
Porque nada contamina o filho da divina vontade, que quer de fato nunca mais pecar, né? Não julgar padre, não julgar ninguém, não condenar, não fazer revolução, não encrencar por política, né? No fundo, é o inconsciente que não quer aceitar o sacrifício, né? De profecias que vão acontecer. As pessoas só querem vir a mim, né? O Deus do ouro, o Deus de ter fartura, né? E a gente tem que ofertar a Deus a alegria e a tristeza. Tudo é para a glória de Deus. Na comunhão não pude passar horas inteiras, como quando te sentia, me via sozinha. Não tinha ninguém para me entender. Saía mimimi da Luísa, né? Me sentia vazia de tudo. A dor da tua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria apressar imediatamente para fugir daquela dor. O ser humano foge da dor, né? O ser humano foge da dor. A dor de ver algum familiar seu muito tentado e você julgar a si mesmo achando que está julgando a pessoa, e não é. É pra gente ficar na brecha da intercessão, na divina vontade. Por isso que é bom rezar as orações do texto na divina vontade, todos os dias da alma, orações, né? A cruz sagrada seja minha luz, né? E amar a Deus acima de tudo isso. É ofertar, fazer reparação, né? Eliminar o medo de corrigir, de falar, né? Especialmente porque parecia que eu não estava fazendo nada além de perder tempo. A vida divina é algo que requer de muito amor a Deus, né? De muita boa vontade. Então, Deus conta com a nossa vontade, né? A todo momento, diariamente. E ainda o medo de que ao voltar tu me castigarias por não ter sido fiel. Medo de Deus castigar. Não é melhor Deus castigar do que o diabo lhe mandar florzinha, elogios e depois você pecar contra Deus, né? Castigo é amor, né? Então eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu sem saber quando, onde antes me ensinavas a fazer esses atos de reparação. Essas visitas ao Santíssimo Sacramento pelas ofensas que tu recebes, então diga-me, como devo fazer? Então chega um tempo que a gente não sabe o que fazer. Pelos nossos escorregões, né? Pelas nossas impulsividades, carnalidades muito fortes em nós, o ego muito forte. A gente vai seguindo. E ele, me instruindo benignamente, me dizia: tens feito mal por estares tão perturbada. Não sabes que eu sou o Espírito da paz? Então, se a gente está unida a Jesus, quer estar unida a Ele, quer se perdoar, mesmo que os outros são lentos para entender nosso esforço, nossa capacidade, não tem problema, né? É para Deus, não é para ninguém. Então, a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração, quando em oração não pode se recolher. Não quero que pense sobre isso ou aquilo, né? Se avaliar, se vasculhar, ver a sua incapacidade, onde você ainda não está curado, que você acha que não está curado, que você acha que não está convertido nessa parte, né? Não pense isso ou aquilo, como é ou não é. Fazendo dessa maneira, tu mesma chamas a distração. Pelo contrário, quando estás nesse estado, a primeira coisa é que te humilhes, né? Pede a Deus ajuda, força, confessando-te merecedora dessas penas, pondo-te como humilde cordeiro nas mãos do carrasco. Então, tem situações que a gente não tem tempo ou direito para fazer o estudo, ouvir todas as aulas, né? Mas a gente não fica no vitimismo. Jesus aqui está educando a Luísa a não ficar no vitimismo. Que enquanto o mata lhe lambe as mãos, então tu, enquanto te vês espancada, abatida, sozinha, te resignarás às minhas santas disposições, né? Então, a gente tem que dizer, Senhor, não sei nada, né? É o amor consciente, né? Então, Deus quer que a gente tenha uma consciência. Ele quer formar nossa consciência clara, esclarecida para Deus, né? Não esclarecida para nós mesmos. Ficar nu, né? Nós somos uma alma e Ele não desiste. Então, essa alma
né? E as outras almas. Então a gente tem que não resistir à orientação de Deus, né? Não ser desobediente, nunca, né? Com toda essa realidade. Então, olha aqui as realidades. Me agradecerás de todo o coração, beijarás a mão que te bate, reconhecendo-te indigna dessas dores. Então me oferecerás aquelas amarguras, angústias e tédio, né? As pessoas que saem do grupo, as pessoas que não pedem perdão, que não entendem que é Jesus na alma falando, não a pessoa falha, cheia de imperfeições, né? Então, me oferecerás aquelas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu as aceite como sacrifício de louvor, de satisfação por tua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. É o se acostumar com Jesus, né? É Jesus, né? Saber entender que é Ele. E assim a gente percebe Ele nesses escritos, né? O que é que Jesus precisa de nós? Ele mesmo dando a assinatura dele. Se alguém dá uma ordem, se obedece a Jesus. Jesus severo é Ele, né? Protegendo nossa alma, né? Severo castigando, severo advertindo, severo avisando, né? De não ter glamour também, né? Não esperar glamour do aviso também, que pode até ser um glamour também. A gente se vê iluminado, se vê lindo, olha que triste. A gente tem que ser o que é diante de Deus, um nada, né? Se Ele quiser nos elogiar, glória a Deus. É o reconhecimento dele mesmo em nós, né? E se Ele não vê a gente ser mais humilde, se perdoa sempre, né? Mas viver o aviso agora, né? É um treino psicológico. Ser integral, né? Tentar ser integral. E nunca ver perda de tempo em meditar, né? Então ela ficava, né? Fazendo sacrifício de louvor, de satisfação por tua culpa. Então ela já agia, ele dizendo, ela agindo, né? Ao fazer isso, tua oração se levará diante do meu trono, como incenso perfumado, mas nesse tempo, né? Tão crítico na igreja, tão crítico nos corações. Essa é a saída. Ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para ti. E assim vai o vale benéfico nas mentes, vai graças infinitas, né? Que não calculamos aqui na terra, porque não é glamour, né? É só um dever nosso. O demônio, vendo-te humilde e resignada, toda abismada em teu nada, não terá força para se aproximar. Eis que, onde pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições. É pensar desse jeito, né? Quanto à comunhão, não quero que te aflijas por não saber como vais ficar. Não se avalie, né? Deve saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsemane. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? Então, como será quando a gente passar pela falta das coisas, né? Dos suplementos alimentícios, etc, né? Vamos pensar, né? A gente nunca pode confiar em nós mesmos. Ah, eu sou forte. Estou na divina vontade, já está tudo resolvido. Peraí. Todos os dias fazer um propósito de orar, suplicar, Senhor, não me devolva a mim mesmo. O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão te encontrares sozinha, agonizante, pensas que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do outro. Então, a gente vive numa geração muito... não pode sofrer nada, né? São mentes estragadas, mentes doentes, perturbadas, por causa da tecnologia, por causa das contaminações muito pesadas de novelas, né? Então, o livro do céu é um grande conselheiro nesse tempo também, né? E perdoar Deus é necessário para que a pessoa se purifique e seja resgatada, recriada no Fiat para melhorar a sua alma com Deus, né?
que é um processo que às vezes requer a ajuda dos irmãos também, que já estão mais amadurecidos para orientar, né? Então, aqui, quando na comunhão te encontrares só, né? Portanto, permanece junto a mim e faz uma comparação entre tuas dores e minhas. Vê-te sozinha, privada de mim. Isso aqui é para descansar, Jesus descansar na alma. E eu também sou abandonado pelos meus amigos mais fiéis. Olha, tá vendo? Jesus passou também pela sensação de ser esquecido, incompreendido, né? Estão sonolentos, deixando sozinho até pelo meu divino Pai. Então, a cruz é a saída. É a verdadeira mortificação e santidade. Aceitar a cruz, se ela vier, ao ponto de você nem sentir que está carregando ela, porque você aceitou tanto que você nem sente que está vivendo ela. Né? São as asas, cria asas, né? Também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos. Lembrei do Sinédrio, né? Jesus lá no Sinédrio. Que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os teus, que fizeram parte deles. De modo que me parecia que queria me devorar vivo. Só que aqui ele não está acusando. Ele está sendo realista com o que ele fez pela alma, né? Meu coração sentiu tanta opressão, como se estivesse sobre uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Diz-me, quando chegaste a sofrer tanto? Então, quando te encontrares privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de angústia e dores, aproxima-te de mim, limpa-me esse sangue. Aí você lembra das 24 horas da paixão, né? Então, quando a gente nem sempre assiste a aula direito, é um martírio também. Quando a gente está cansado, acaba cochilando, você quer rever a aula, já tem outra adiante, aí você fica meio... E aí, Jesus, vamos ouvir essa aqui, eu perdi ou vou ouvir a outra? Depois vem outra recomendação, vá ouvir purinho os livros das místicas, né? Então, não perder tempo, né? Tenho costumes, manias que irritam outras pessoas, também é uma forma de cruz, né? Se a gente não faz propositalmente, né? E aí você fica em paz, porque você pede assim, Senhor, me perdoe, que eu melhore, se for da tua vontade, se não for pecado, deixa no Fiat. Tudo que a gente não entende no momento, mas que Deus vai falar, se Ele quiser também, e de acordo com a nossa vontade. Independente de julgamentos que a gente faz, que às vezes na fraqueza a gente faz, tentando ver como não magoar Jesus, né? E a dor de ver outros cansados de não terem a compreensão, né? De não se abrirem e ficam nessa mornidão, né? E a gente glorifica a Deus, Senhor, bendito seja porque existe nós aqui da comunidade para interceder em nome de todos. A gente pensa assim, para não ficar se autocobrando também, né? A gente faz o nosso melhor. Então essa é a tristeza também, né? Então alivia Jesus, oferece-me essas tristezas como alívio para a minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, encontrarás uma maneira de permanecer comigo após a comunhão. Não que não sofras, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim. Mas tu, pensando que com teu sofrimento me dás conforto, ficarás satisfeita. Em relação às visitas e atos de reparação, tu deves saber que tudo o que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, o contínuo no sacramento do altar. Por isso quero que me visites 33 vezes por dia. Isso não é no momento que a gente está tranquilo, tudo bem, não. É o circo pegando fogo mesmo, digamos assim, né? Honrando todos meus anos e unindo-me contigo, unindo-te comigo no sacramento, com minhas mesmas intenções. Então, corra para Jesus, vá aos pés do Senhor sempre, né, ó alma. Isto é de reparação, de adoração. Então, não é uma obrigação, não é um fardo, é amor. Jesus pede amor da gente, né? Isso tu farás em todos os momentos do dia. Volta imediatamente o primeiro pensamento da manhã, diante do tabernáculo onde estou por teu amor. Então, Jesus, ele não quer ser enganado por nós, nem a gente se enganar nós mesmos achando que estamos dando
para Jesus o tudo se a gente vê que nossa consciência nos acusa. Então a gente forma o vazio, se perdoa e evita, né? Não é uma brincadeira aqui, né? Então visita-me. Visita-me como? Sendo hipócrita? Nunca, né? O último pensamento da tarde, enquanto tu dormes à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda a tua ação, caminhando, trabalhando, né? Então imaginar Jesus mesmo perto de nós, dentro de nós, né? E ofertar esse sacrifício de intenção, né? Quando a gente quer do nosso jeito, quer rápido as coisas e a gente não percebe nada, né? A gente oferta em nome de muitas que são nervosas, impacientes, negam ouvir Jesus dentro de si, pela lentidão delas, ignorância delas, tudo vira expiação e atos, né? E pelos impacientes, Jesus é nosso compreensivo, né? Ele é o sumo bem, até nisso, né? E o único que nos entende. Por isso que ele diz, eu te entendo quando vai ao banheiro, eu te entendo quando tá caminhando, quando tá conversando com alguém. Enquanto assim me dizia, sentia-me toda confusa e sem saber se poderia fazê-lo. Disse-lhe, Senhor, peço que fiques comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo. Porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti o que posso fazer, miserável eu? E ele benignamente adicionava, acho que ela aqui estava muito com medo, né? Muito com medo. Então, esses medos também bloqueiam, porque é vontade humana. Ela tem que, aqui está dizendo que ela precisaria e precisa muito confiar nele, sem ficar avaliando a circunstância da dificuldade, né? Senhor, peço que fiques comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo. E ele benignamente adicionava, sim, eu vou te contentar. Quando te faltei, então ele contesta como ele faz conosco, né? Quero tua boa vontade e dar-te qualquer ajuda que desejares. E assim fazia. Então, a saída para os nossos problemas, a vida na ordem, a vida ordenada e o estudo do livro do céu, Fiat.